Programa Visão Espírita. Apoio. Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis. O programa Visão Espírita retorna ao seu lar com imensa alegria de poder voltar a um diálogo fraterno do estudo que estamos fazendo ao longo deste ano do livro Céu e Inferno. No último programa em que estudamos o livro Céu e Inferno, abordamos o tema penas futuras e a teoria das penas eternas. Retomamos agora o nosso estudo. Hoje iremos falar sobre os anjos na visão espírita. Para este programa, com imensa alegria, recebemos Edgartão, empresário, trabalhador da Seara Espírita, palestrante. Seja bem-vindo, Edgar. Muito obrigado, André. O estudo do livro Céu e Inferno é uma das obras básicas do Espiritismo, trazido por Allan Kardec. Temos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e Inferno e a Gênese. E ainda um livro que nós sugerimos àqueles que queiram conhecer a doutrina espírita, o que é o Espiritismo. Edgar, neste estudo, que está aqui no capítulo 8º do livro Céu e Inferno, aonde estamos falando dos anjos, a pergunta inicial, principal: anjos existem? André, considerando o zelo, o cuidado especial que Allan Kardec desenvolve toda a sua obra magistral, o Pentateuco Kardeciano, a iniciar pela pedra angular, que é exatamente o Livro dos Espíritos, culminando com o desenvolvimento da Gênese, ele escreve um pequeno opúsculo entre a publicação de O Livro dos Espíritos e o Livro dos Médiuns, chamado Instruções Práticas das Manifestações Espíritas. Ali, Kardec toma um cuidado extraordinário, apresentando um glossário espírita, um vocabulário espírita. E ali, nesse opúsculo, ele já coloca a definição de anjo segundo o Espiritismo. E ele vem apontar ali que é evidente que há anjos, que existem os anjos como aqueles seres já dotados de perfeição e das virtudes excelsas. Entretanto, ele também faz ali referência, afirmando que os anjos, como seres divinos, foram também igualmente criados tais quais nós mesmos, tais quais todos os espíritos que originalmente foram criados por Deus. Portanto, há seres divinos, há seres angelicais, há seres cujas atribuições são aquelas delegadas por Deus, portanto, aqueles seres que mais diretamente estão envolvidos no trabalho de assistência direta e imediata aos desígnios divinos, sempre submetidos, como sabemos, à própria lei. Isso nos remete a entender que anjos existem. Existem. A convivência nossa ao longo do tempo sob o orbe terrestre, e é valioso resgatar que somos espíritos. O Espiritismo prega a reencarnação como um dos seus fundamentos. Sim. É sempre bom lembrar que vivemos ontem, vivemos hoje, viveremos amanhã. Carreamos conosco a história. Então a presença destes seres divinos na convivência da nossa própria evolução enquanto orbe terrestre, ela é permanente. Constante. É citado em todos os tempos da história a presença desses seres que incentivam, que ajudam e que apoiam o processo da criação. Sem dúvida. Mas do jeito que ao longo do tempo foi se entendendo,
Os anjos são seres criados especialmente por Deus? É uma pergunta pertinente e indispensável para as nossas reflexões, amigos. Muito se tem a ideia de que os anjos são aqueles seres alados, aqueles seres angelicais dotados destas virtudes divinas e que já nasceram absolutamente perfeitos, sendo eles criaturas privilegiadas no processo de criação de Deus. A própria Igreja, ela também apresenta uma hierarquia dos anjos. E ela apresenta os chamados serafins, os querubins, os tronos, observações inclusive que Kardec anota nesse mesmo capítulo 8 do céu e do inferno. Mas a Igreja considera que estes são auxiliares de Deus, portanto seres divinos que já foram concebidos magistralmente, sendo assim oportunizados à experimentação da parte deles evidente, da contemplação da felicidade a que são recolhidos. Se nós imaginarmos, se Deus eventualmente considerasse no seu mecanismo de criação que nós não dominamos e não conhecemos com profundidade, mas que ele designasse que há seres mais ou menos privilegiados, há seres mais ou menos que apresentam concessões e conquistas e que ele já os cria perfeitos, Deus estaria sendo bastante imparcial, para não dizer absolutamente injusto conosco. Por que Deus não me criou perfeito tal qual criou, por exemplo, o anjo Gabriel? Podemos nos questionar. Por que Deus não o criou perfeito, permitindo que você mesmo, por exemplo, experimentasse as vicissitudes das experiências carnais, enquanto outros ele acaba permitindo, criando, viabilizando a felicidade eterna ao lado dele? Isso não nos faz um sentido lógico quando apreciamos os atributos divinos, entre eles, evidentemente, a infinita justiça e bondade de Deus. Portanto, devemos afirmar que os seres angelicais, eles não são criados na absoluta perfeição que comportam. Não que a perfeição seja absoluta, porque essa pertence somente a Deus, mas dentro de todas as conquistas da perfeição relativa que eles podem alcançar. Afirmamos então que nenhum ser é criado de maneira distinta, particularizada, privilegiada ou com mais ou menos atributos. Deus, em sua infinita misericórdia e sabedoria, nos cria igualmente, como Ele está desde sempre criando. Lembramos da assertiva de Jesus: meu Pai trabalha desde sempre até hoje e eu também. É evidente que antes de nós existirmos, Deus já deveria, como de fato criou, espíritos anteriores a nós. Estes também progrediram, estes também experimentaram todas as circunstâncias das suas experiências corporais, até que enfim culminasse a sua perfeição relativa. Os anjos, portanto, os anjos angelicais, essa ideia dos seres excelsos, são os espíritos puros. Então os anjos existem. Os anjos existem. Os anjos estão aí. Os anjos estão aqui ao nosso redor, colaborando conosco o tempo todo e auxiliando Deus e auxiliando tantos outros anjos nas atribuições. Deus é soberanamente justo e bom. Para com todos. Para com todos, indistintamente. Na figura de Jesus, por exemplo, André, muitos o associam a Deus. Muitos o confundem com a própria divindade. Podemos dizer que Jesus é um anjo celeste que se corporificou na terra a fim de nos ensinar mais e melhor a como alcançar esse estado através dele, evidentemente. Porque se trata de um espírito puro. Nós, espíritas, entendemos a criação e Deus é causa primária de todas as coisas. Né? Se Deus é causa primária de todas as coisas, é soberanamente justo e bom, dá a todos
que fazem parte da sua criação, leis justas e oportunidades iguais. Sem dúvida. A nossa visão limitada e egoística sobre nós e nossa história faz com que, se retrocedermos no tempo, vamos ao quê? Há 10 mil anos, há 30 mil anos, há 50 mil, sabe? Há um fato passado e imaginamos que tudo começou ali. Hoje, fica claro também para aqueles que nos assistem que o Espiritismo entendem que somos espíritos. Somos espíritos, né? E essa condição de espírito nos coloca hoje numa condição de espíritos encarnados, e ao término desta existência não teremos o corpo, mas continuamos sendo espíritos. Sem dúvida. Como podemos definir o espírito, então, para a partir daí construirmos um entendimento da visão espírita dos anjos? Como podemos definir o espírito? O que é o espírito? Kardec elabora o Livro dos Espíritos como a pedra angular da doutrina espiritista. Ele o divide em 4 partes, como sabemos. Como você disse, a primeira parte trata das causas primárias, a segunda parte vai tratar do mundo dos espíritos ou do mundo espírita, a terceira parte do Livro dos Espíritos trata das leis morais e, finalmente, penas e consolações, a última, 4ª parte desse mesmo livro. Na parte de número 2, que trata do mundo espiritual, a pergunta 76 é aquela que Kardec dirige aos espíritos da revelação da mesma forma, André. Quem são? O que são os espíritos? Os espíritos, então, da revelação afirmam a Allan Kardec em resposta a essa pergunta de número 76. São os seres inteligentes da criação. Povoam todo o universo. Ora, os espíritos, sendo seres inteligentes da criação, também eles próprios, povoando o universo, não se restringem às almas encarnadas dentro do orbe terrestre. Povoam o planeta Júpiter, povoam o planeta Marte, povoam o planeta Netuno, povoam todo o universo conforme as orientações dos espíritos superiores a nós. Deus, que cria incessantemente, os cria desde sempre, da mesma forma que cria o seu universo também desde sempre. Há muitas moradas na casa do meu Pai, afirmava Jesus. E, portanto, os espíritos, sendo seres inteligentes da criação, são criados a fim de progredir ao seu encontro. Deus lhes possibilita os mesmos meios e condições. Entretanto, nem todos, sabemos, aproveitamos as circunstâncias com o mesmo esforço, com a mesma vontade. Daí essa pluralidade imensa de espíritos mais ou menos instruídos, mais ou menos sensíveis, mais ou menos espiritualizados, humanizados, inclusive aqui, especialmente na Terra. Deus é soberanamente justo e bom, cria todos iguais, inclusive o Espiritismo é muito claro, criam todos simples e ignorantes. Com isto, fica claro que temos uma trajetória evolutiva, está patenteado a evolução como um dos fundamentos do Espiritismo, e se olharmos a ciência, também fica patenteado o processo evolutivo ao qual nós trilhamos. Fica patenteado que existem espíritos que avançaram antes de nós e outros continuam avançando, até porque a nossa visão de universo e de mundo é limitado ao tamanho da nossa compreensão e do nosso entendimento. Para o Espiritismo, existem os anjos. Existem os anjos. E o que são os anjos para o Espiritismo? Os espíritos puros. Os espíritos. Os espíritos puros. Kardec estabelece, seguindo as ordens dos espíritos superiores, a chamada escala espírita. E lá ele define as escalas que os espíritos se encontram, que se podem encontrar. A última, a escala ápice, o cume da ascensão espiritual, são os espíritos puros. Esses espíritos puros são considerados, portanto, na acepção que vulgarmente hoje estabelecemos, os chamados anjos.
Os anjos nada mais são do que os espíritos que atravessaram essa escala de experimentação, de vivência, de conquistas das virtudes excelsas, não tendo mais então, portanto, o que alcançarem, porque já estabeleceram para si mesmos, já assimilaram todas as virtudes comungadas por Deus. Daí, Jesus, por exemplo, afirmar em seu evangelho: eu e o Pai somos um. Ele não assume-se ser Deus, mas ele comunga com Deus os seus valores, os seus ideais, os seus propósitos, todas as virtudes que podemos então considerar. É dado a todos o caminho, o meio para se chegar, para se evoluir, para se avançar. Então fica claro, todos tiveram o mesmo começo, fazem a mesma trajetória, Deus é soberanamente justo e bom, oportuniza a todos. E existe uma máxima que todos nós temos um anjo protetor. Sim, é verdade. É claro que às vezes queremos ter, segundo a escala popular, serafins, querubins, mas caminhamos pelos tronos e outros e até menos que isto. Sim. Mas são nossos espíritos protetores, são os nossos anjos da guarda que se dedicam, que se empenham no seu processo evolutivo, fazendo a máxima de cuidar do próximo, ter uma atenção. É importante dizer que existem anjos encarnados cuidando de nós. Sem dúvida. Existem espíritos que aqui participam da vida de outros como verdadeiros anjos da guarda. Você que nos ouve, você que nos assiste, olhe ao seu lado, olhe sobre o seu caminho, repense a tua história, pense a sua vida. Tenho certeza que você vai encontrar um anjo na sua história. E existe anjo dentro de cada um de nós. Todos nós carregamos uma essência angelical. Edgar, o que são os espíritos protetores? O que são os anjos da guarda? Que figura extraordinária nós imaginarmos a presença destes amigos invisíveis ou visíveis cuidando de nós. Como a misericórdia e o amor de Deus são tão infinitos a ponto dele próprio determinar, por força de deveres, de obrigações, sobretudo por força do amor, que haja tutores zelando pela nossa guarda. Kardec pergunta na questão de número 491 sobre os anjos de guarda e os espíritos protetores, os amigos familiares desencarnados, todos aqueles que mais diretamente encontram-se zelando por nós mesmos, sem violentar nossa consciência, sem provocar ou estimular decisões. Portanto, o anjo de guarda é uma figura permanente em nossas existências. É um espírito de ordem elevada, não necessariamente, como você mesmo disse, o espírito puro, mas certamente espírito melhor do que nós. E ele, por ser melhor do que nós, por estar numa condição mais elevada, acaba naturalmente se vinculando em existências pregressas a nós mesmos, espíritos que se adiantaram mais à nossa frente e que assumem por missão o dever de nos orientar, de nos encaminhar, de nos guiar, de nos advertir. Portanto, o anjo de guarda, e todos nós temos uma figura angelical em nossa existência. Seja ela encarnada ou desencarnada, todos somos tutelados por essas forças essas forças espirituais superiores. Não seria, por exemplo, a nossa mãezinha que se devota anos e anos a cuidar de nós, um dos anjos designados por Deus? Não seria, por exemplo, o nosso pai, especialmente celebrando recentemente o Dia dos Pais, também estes anjos portadores da segurança, da força indispensáveis para as nossas conduções?
E aqueles anjos invisíveis que desconhecemos, aqueles espíritos mais diretamente ligados por laços profundos de afeto, de reconhecimento, quiçá de gratidão inclusive, nos estimulando adiante, nos provocando uma reflexão segura diante dos grandes riscos e dúvidas e incertezas a que somos experimentados cotidianamente. A figura, portanto, do anjo de guarda é uma demonstração sublime do amor de Deus para com as suas criaturas. Emmanuel, no livro Opinião Espírita, vejamos o cuidado que os espíritos têm. Até o título do livro demonstra a opinião dos espíritas sem qualquer imposição, sem qualquer constrangimento. Esse livro, psicografado por Chico Xavier e Ivaldo Vieira, recentemente desencarnado inclusive, foi escrito por Emmanuel e por André Luiz. Valdo Vieira psicografa as mensagens de André Luiz, Chico Xavier as de Emmanuel. E Emmanuel escreve uma mensagem chamada Embaixadores Divinos, a respeito dos anjos de guarda. E ele vai dizer que os anjos do Senhor são os embaixadores divinos do amor eterno para com as criaturas humanas. Uma demonstração de que Deus nunca nos desamparou, nem nunca nos desamparará. Pensemos nisso, amigos, porque sempre teremos o amparo superior das forças superiores. Nunca estamos sozinhos. Paulo de Tarso já afirmava que somos cercados por uma nuvem de testemunhas e, evidentemente, estamos submetidos às orientações dos nossos maiores. O que seria, André, das nossas crianças, dos jovens que ainda encontram-se em fase de amadurecimento educacional, sentimental, do raciocínio, sem a presença de instrutores na vida? O que nós todos, independente de credo, independente de religião, carregamos conosco em todos os conceitos de todas as fés que somos filhos de Deus. E a nossa condição de filho de Deus fica claro que Deus nos ama. E Deus nos ama e deixou um pouco dele dentro de cada um de nós. E a nossa história presente é vivo isto. Começamos sendo tutelados, amparados, recebidos e acolhidos num lar. Lá na frente, vamos construir o nosso lar, vamos acolher, amparar, conviver e carregar também a oportunidade de devolver um pouco o que recebemos. Em todas as situações, independente da sua condição atual, Deus mora dentro de você e existe um anjo dentro de você. Em que estágio ele está, cabe descobrir, cabe encontrar-se com esse lado bendito do Pai que mora dentro de você. Ele aí está, é um anjo, porque a lei divina amadurecendo, crescendo e nos impulsionando à evolução. Graças à misericórdia do Pai, tem aqueles que nos tutelam. E graças à misericórdia do Pai, nós também tutelamos. E quando tutelamos, nos tornamos anjos. E ao fazer isto, estamos em sintonia com a presença de Deus dentro de cada um de nós. Deus mora dentro de nós e nos faz parte da criação. E como parte da criação, temos o dever de retribuir a ela um pouco desta maravilha, desta grandeza que é ser filho de Deus. E caminhar pelo mundo e pela vida acompanhados, amparados e protegidos. Edgar, estamos chegando ao fim do nosso programa. Uma pergunta simples para uma resposta rápida. Sim. Como devemos nos relacionar com nossos anjos de guarda? Através da prece, né, André? A prece nos liga às esferas superiores.
A boa ação nos liga às esferas superiores, o bom sentimento, as pequenas gentilezas do dia a dia. Nos relacionamos com os nossos anjos protetores, com o nosso anjo de guarda, cada vez que nos sintonizamos ao bem, ao amor. Nos momentos de inquietação, de perturbação, de insegurança, recorramos à prece, lembrando que nunca estamos desamparados. O programa Visão Espírita agradece a presença do Edgar. Obrigado. Agradece a você que pacienciosamente nos ouviu. Pede a sua colaboração. Ajude-nos na divulgação, na ampliação deste trabalho, provocando a outros companheiros e amigos a assistir o Visão Espírita, a externar a sua opinião. Caso você queira dar um retorno a nós, temos o site do programa www.visãoespiritarp.com.br. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu carinho. Programa Visão Espírita. Apoio: Livraria Espírita Guilom Ribeiro. Há 50 anos divulgando o livro e a doutrina espírita. E Dínamo Imóveis.